Tá aqui o Paz confessando. Eu não dei 10 pro show da Madonna, eu dei 50 milhões. Eu dei, né? O dinheiro é dele. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, sem mais delonga, vamos começar falando primeiro dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Realmente uma calamidade, um negócio horroroso. Vamos rezar, vamos tentar fazer aí mobilização do bem para ajudar essas pessoas. Um amigo meu, vizinho, estava ontem aqui em casa mesmo, é exatamente dessa região, estava me mostrando a escola onde ele estudou, totalmente debaixo d'água. É uma cena realmente de filme de terror. E a única coisa que eu não consigo numa hora dessas é participar da politicagem, de um lado ou de outro. De um lado ou de outro. Por exemplo, eu não trouxe o vídeo do Lula, que está circulando bastante quando chega, porque pedem um aceno e ele vai lá e fala: tô torcendo pro Grêmio e o Internacional. E usaram isso para mostrar como ele é. Eu não acho que seja hora de ficar politizando. Tá? Eu até mesmo na Revista Oeste ontem, no Oeste Sem Filtro, falei em defesa do Lula, se isso é possível, né? O seguinte: o duplo padrão da imprensa tem que ser sempre exposto. Se fosse Bolsonaro, nós não precisamos jogar na mesma moeda. O presidente tem um dilema numa hora dessas. Se ele vai no lugar, ele é acusado de explorar politicamente a tragédia. Se ele não vai, ele é acusado de insensível. Eu lembro sempre do caso do Putin, que estava longe numa dacha, sei lá, quando teve aquele submarino Kursk que afundou, e ele foi muito atacado por conta disso. O Bolsonaro mesmo usaram isso contra ele, né? Se ele fosse, é porque ele estava tentando ter ganho político. Se ele não fosse, é porque ele era insensível. Então, é uma situação difícil nessa hora. E claro que aparecer num local desses é muito mais simbólico do que qualquer coisa. A gente tem que perder essa mania de olhar para o Estado como aquele que é capaz de milagres, né? Não é assim que funciona. Então, claro, hoje mesmo um colega de Porto Alegre mandou uma pergunta para mim que eu considero válida. Por que as Forças Armadas não estão totalmente mobilizadas com a sua estrutura para tentar ajudar? Nós estamos vendo cidadãos contribuindo. O Luciano Hang mandou 2 helicópteros, o Whindersson doou 1 milhão, o Choquei só chama a atenção do Whindersson, a esquerda toda está mostrando como ele é maravilhoso, mas ignoram o Luciano Hang. Eu acho que os 2 merecem aplausos. Então, de novo, não é hora de ficar politizando. Se a gente perder a capacidade de simpatia, de simpatizar com o próximo, da empatia por quem está sofrendo uma desgraça dessas, e ficar tentando fazer cálculo político nesse momento, eu acho que nós nos transformamos em pessoas muito ruins. Então, não me peçam para participar disso. Dito isso, como eu estou falando de guerra cultural e eu volta e meia trago a questão aqui de ambientalismo, esse tipo de comentário eu acho abjeto. O Zé Comelon, esse é o problema de eleger um lacrador de extrema-direita. Estava o Marcel Van Hatten em algum comentário qualquer falando: e o aquecimento global, cadê? Na cabeça desse sujeito, que não pensa muito e nem estudou muito, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é prova do aquecimento global. E provavelmente prova de que a solução é aquela que ele defende, o socialismo. Então, se a gente parar de comer carne e andar de carro, ele acha que não vai mais chover muito no Rio Grande do Sul. Isso é abjeto, um negócio desse. Então, esse tipo de coisa tem que ser evitado dos 2 lados, na minha opinião. Acho que as imagens falam por si só. É duro até de ficar vendo, né? Porque a gente imagina, se coloca no lugar do outro e imagina o desespero das pessoas que estão lá. Então, de novo, agora é hora de mobilização apartidária acima de divergências pessoais, políticas, ideológicas. É hora de toda ajuda possível. Foi o que mencionou a própria Ana Paula Henkel no Oeste Sem Filtro ontem, que o Gavin Newsom, governador da Califórnia, e o Trump, que são
desafetos é pouco, são arqui-inimigos hoje em dia na política, estiveram unidos para tentar fazer alguma coisa quando a Califórnia estava vivendo um momento delicado pelas queimadas e tudo mais. Então, essas imagens deveriam mexer com um lado nosso para muito além da política ou da politicagem. Aí, galera, aqui o restou do nosso clube. Nem sei que horas são agora, mas nosso salão social sobrou ali 4h50 e mais a lancha do Alessio, os outros foram tudo embora. Aqui atrás tem a casa do Beto, que não tem mais, a minha casa também não. O nosso CTG não tem mais. A garagem da Jaque também. Infelizmente é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Tá vindo lá. É triste demais. E olha, não adianta tentar achar um culpado, né? Não é o aquecimento global calejando. E tampouco é culpa do governo, do estado, ou da prefeitura, das prefeituras nos locais, ou do Lula, ou sei lá de quem, né? Tem um conjunto de responsáveis ao longo do tempo, e o meu ponto essa semana no Braddock, na Western Field, tem sido destacar o seguinte: quando vem um furacão da mesma intensidade e passa por Cuba, Haiti e Flórida, onde vocês acham que há uma calamidade pública maior, uma desgraça maior, mais mortes, mais casas destruídas e mais gente desabrigada? Miami, Cuba ou Haiti? O que vocês acham? Então, é óbvio que o problema em si é muito agravado pela situação de pobreza, pela situação de infraestrutura. Por exemplo, no meu querido Rio de Janeiro, todo ano tem lá enchente, desgraça em Petrópolis, Teresópolis. Por quê? Porque chove muito. Aí tem barragem, aí tem um monte de problema. Agora, casas mais humildes em locais que estão irregulares, a falta de infraestrutura, o problema das autoridades, muitas vezes em comunicação, ou alerta, ou reação a esse tipo de problema. Então, é uma obra que tem muitas mãos responsáveis por esse tipo de desgraça previsível, digamos assim. Em que pese, claro, chamar a atenção que a intensidade da chuva foi sem precedentes. Então, isso é algo bastante diferenciado. Não deveriam ser apressados os ecoterroristas que acham que tem, inclusive, a solução para esse tipo de coisa, que é a gente mudar radicalmente o estilo de vida e cortar a emissão de carbono, balela. Mas, se você for pesquisar, enchentes de magnitude assustadora, com milhares e milhares de mortos, aconteceram durante todo o século XX na China, por exemplo, que não é um país sequer, enfim, capitalista, mas não é esse o ponto. Aí, a gente vai falar de outra tragédia anunciada, né? Aumento de 81% em um ano de focos de queimadas. E a gente se pergunta, com toda razão, aqui sim, né? Por onde andam os artistas? Cadê o DiCaprio, a Greta Thunberg? Ninguém viu. Procura-se. DiCaprio, Greta Thunberg, Anitta, Mark Ruffalo, Xuxa, Bruno Gagliasso. Por onde anda essa turma? Quando tem problema de queimada no governo Bolsonaro, pode estar Córdoba em chamas bem perto, pode ter a Califórnia lambendo, que o problema é o Bolsonaro. Quando aumenta 80% com o Lula, eles desaparecem. Isso não é legal. Isso não é empatia pelo planeta, isso não é ciência, isso é politicagem. Bom, por falar em politicagem, estão tentando politizar e justificar a passagem da Madonna pelo Rio de Janeiro como se fosse um grande investimento na economia local, né? Acho que foi aquele Amado que descobriu a pólvora, né? Pô, gastou só 20 milhões. Mentira. Até o Eduardo Paes confessa que foi muito mais. 20 foi só o cachê da Madonna. Então investiu 50 milhões ou mais e vai gerar 300 milhões de injeção na economia. Pô, se fizer show da Madonna ou de gente desse quilate todo dia no Rio, pronto, o Rio vai virar uma Suíça. Então é um argumento ridículo.
Mas o meu ponto aqui é outro, né? Essa imagem passou hoje para mim aqui nas redes sociais da Madonna, e eu queria dar um recado para moçada aí, para as meninas que acompanham a minha live, né? Não acreditem, né, nos filtros e nos photoshops que vocês e no excesso de maquiagem que vocês veem por aí, né, nas redes sociais. Essa é a Madonna, gente. Essa é a Madonna que, aliás, todo mundo está dizendo que tá uma ranzinha, reclamando de tudo no Rio de Janeiro, uma estrelinha. Estão olhando demais para mim, estão fazendo barulho demais no hotel. Vai plantar batata, Madonna, antes que a gente se esqueça, né? Tá aqui o Paz confessando. Eu não dei 10 pro show da Madonna, eu dei 50 milhões. Eu dei, né? O dinheiro é dele. Péssimo investimento, e a gente fica só pensando como é que o Rio de Janeiro vota num sujeito desses, tendo Ramagem como alternativa. Nas pesquisas ele está muito, muito à frente, e deve estar mesmo, porque a máquina toda funciona para manter no poder esse tipo de gente, o sistema. Duda Paz é uma das maiores decepções da política para mim, porque gente como a gente, estudou nas mesmas escolas, faculdades, eu conheço o irmão, o primo, gente como a gente, conheço a esposa, e vira um sujeito desses. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador, é baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês, $6 por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante.